Ministério da Cultura apresenta Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, terceira temporada, um projeto que se propõe a contar uma parte da rica e gigantesca história do rock gaúcho. E a gente tem nessa temporada aqui empresas que estão aportando via Lei Rouanet. Com a gente aqui, Mastercell.com, Zagonel Duchas e Torneiras Elétricas. Seu amigo de novo. Ei, eu quero ser seu amigo de novo. Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, terceira temporada, segundo episódio com o Mano Changes, vocalista da comunidade ninjitsu. O que eu sempre digo aqui quando eu chego no segundo episódio com um convidado. Se você caiu aqui agora, volta no primeiro, vai ser mais legal. Se não quiser voltar no primeiro, tá tudo liberado. Mas vai ser mais legal se você voltar no primeiro e a partir daqui. Você que estava aguardando desde a semana passada, a gente parou quando a gente ia subir o Morro do Vidigal. Quem é que te ensinou isso aí, o João Clever? Ah, cara, Tu tá fazendo para. É que a produção sinaliza ali que tem que parar, né? Entendi, O não, tempo tá e bom, tal. tá bom. É isso aí. Mas aí a gente falou ali no final do outro episódio sobre essa questão dessas divulgações que a comunidade ia muito no Rio de Janeiro fazer, shows no underground e tal, porque a comunidade tinha essa comunidade, funkfuckers, MCs HC, mas também teve esse negócio de conseguir, por causa da batida do funk, chegar nas rádios comunitárias, né? Não, e assim foi também um jeito que a gente achou de entrar no Rio de Janeiro, porque o que acontecia? A gente achava, em função daquele preconceito das rádios, que com a Sony seria diferente. Né? Bom, agora com a Sony, os caras... Não, é a Sony, etc. E tinha muito essa coisa assim, sabe? As rádios do Rio de Janeiro, elas tinham muito... Não, quem lança os artistas sou eu e tudo é comigo. Então tinha muito essa coisa, não, mas não sei o quê, é rock, não sei o quê. E a gente alugou um AP, a gente ficou um tempo no Rio e ficou um tempo em São Paulo. No Rio a gente alugou ali entre Copa e Ipanema, ali na Bolívar, ali do lado do Corpo dos Bombeiros, para não ter problema, né, tesouro? E aí o que a gente viu, assim? Bom, já que a gente é uma banda de funk, vamos para as rádios comunitárias. E aí a gente fez, cara, umas 50 rádios comunitárias no Rio de Janeiro. Eu lembro que a agenda era muito gigante. E aí tinha um divulgador, o Biju, que era o cara também que conhecia as comunidades. Sim. E isso também foi antropologicamente muito rico. Por quê? Porque a gente viu a imunidade do artista a ingressar numa comunidade, sabe? Tu tava chegando para ir numa rádio comunitária, tu era muito bem recebido pela Sim. comunidade, porque é o artista chegando. Então, essa diplomacia, essa imunidade cultural é um negócio muito legal no Brasil, assim. E o Vidigal, ele é muito curioso, porque, assim, a gente está subindo numa van, o Vidigal, e aí tem ali as casas só com uns pedaços pintados de azul. E eu chego pro Biju, Biju, por que tá pintado só um pedacinho? Não, porque ali estava pichado CV e a polícia foi lá e pintou de azul em cima, só nos pedaços. Tá, daqui a pouco faz uma curva, assim. No que faz aquela curva, tem um cara com um correntão de ouro desse tamanho, assim, numa lúmina na época, eu nunca vi uma lúmina no Brasil, só lá do Vidigal. O cara lavando ela, assim, e daqui a pouco tu faz um outro cotovelo e começa a subir, e aí tu começa a ver, você vê. E eu na minha ingenuidade pergunto pro Biju, Biju, por que a polícia não pintou aqui? Por que eles não sobem? Que era pra essa parte. Ali não é. Não é. Eu tava com vocês nessa subida aí. E aí é o seguinte, quando a gente chega no Vidigal... Lá em cima, né? Olha, quando a gente chega no Vidigal, uma das cenas mais lindas e tudo. E, cara, é muito legal isso, porque as crianças vêm, pô, artista, que legal, estão ali na volta da rádio, me pega no colo, tio, não sei o quê. E provavelmente, daí me disseram, pô, esse aqui é sobrinho do cara que manda aqui. Provavelmente, um dos que eu peguei no colo era o Oruan. Bom... Nesse rolê. Eu lembro muito, cara, do visual lá de cima e eu lembro, eu lembro que tinha alguém, eu não era... Porque eu me lembro que depois... O Biju era um cara super Porque assim, eu não sei se tá?
Mas eu me lembro depois, com o Biju, dizer assim, pô, se tu tivesse deixado aquele moleque cair, nós não ia voltar. É que eu me lembro. Isso me marcou, entendeu? O Biju era um cara loiro, não era? Era um cara meio do surf, Isso, assim. surfistão, um né? cara Articulado. E eu lembro, cara, eu não lembro se era ele ou tinha alguém que tava cheio de adesivo da comunidade. comunidade. Né? É isso aí, distribuindo E isso, cara, e a criançada amava É isso aí. adesivo, assim, aquele molequinho tudo. Era aquele visual muito louco. Fomos E eu me na lembro Penha, também fomos na Brasil. Isso, fomos assim, teve um monte de entrevista ali, né? Foi muito legal, cara, muito legal. E o Babão tava junto. E se tu for ver, né, o funk, ele deve muito às rádios comunitárias. Porque se a gente for pensar, o que é o funk? É a música eletrônica, o baile funk, é a música eletrônica feita no Brasil sem equipamento, só com equipamento precário. Um show que a gente fez na Rock Point, em Atlântida, a primeira vez que o Furacão 2000 toca no Rio Grande do Sul, foi na Rock Point com o show da comunidade junto, tá? Que hoje ali é o Ramblas, ali em Atlântida, aquela coisa toda. E não veio a equipeada Furacão. A Furacão, na época, acho que tinha um programa na Band, estava bombando o funk, e eles, primeira vez do Furacão 2000. Na época, te lembra que a gente usava as bases em MD, porque o MD, na verdade, era um disco que nem CD que não pulava, porque o CD, em função do grave do palco, pulava muito. Então, tu tinha as trilhas em MD, e aí tu tinha um botãozinho que ia passando faixa, tá? O show que eu vi da Furacão 2000 era com o Denis DJ começando, e foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida. No Rock Point. Na Rock Point. E depois a gente foi saber que era o Denis DJ. Por quê? Porque ele tinha 2 MD com umas 100 faixas de um loop de 16 segundos. E ele sabia decor, provavelmente os MDs eram iguais, com 100 batidas, porque o problema de tu ter uma trilha no funk é porque hoje tu usa MPC, tu tem lá o beat, então tu dá o dinamismo, se o cara para, tu parou, tu não tem que mutar, etc. Então ele tinha uns 100 ou 99 beats ali, e ele sabia decor o que era cada beat, cada número, e ele ficava mixando na hora, só girando os botões ali, cara. E tudo na cabeça, tudo perfeito, o baile não parava, era de um dinamismo, assim. Tu lembra que ano isso? Cara, isso provavelmente deve ser 98, por aí. 98, isso. E eu fiquei apavorado. E o funk, ele é isso, essencialmente, ele é tirar leite de pedra, fazer música eletrônica sem equipamento. E as rádios comunitárias sempre eram rádios precárias, os caras se virando, mas é o cara aprendendo a conectar, hoje com o home studio, hoje está muito mais fácil, claro. Mas assim, a galera sempre se virou, sempre correu atrás para poder fazer uma rádio, para poder fazer uma curadoria, para poder fazer uma cena, construir. Isso é muito rico, né? Ao mesmo tempo que o Rio de Janeiro não tem poder aquisitivo no interior para construir uma cena diferente de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul e próprio Santa Catarina, assim. Essa cena das comunidades, elas fazem com que a mola propulsora da economia criativa do Rio de Janeiro funcione. A gente falou aqui num outro episódio com o Quindim, do Garotos da Rua, e ele contou aqui que nos anos 80, quando eles tinham ali aqueles sucessos de novela, né? Eles tiveram músicas estouradas na novela e eles faziam apresentações no Chacrinha, né? E a negociação das gravadoras na época era essa. Para aparecer no Chacrinha, eles tinham que fazer um circuito de playbacks nas comunidades periféricas no Rio de Janeiro, e que todos os artistas faziam isso. Né? E aquilo movimentava multidões, né? E os caras chegavam lá só com os instrumentos lá, né? Dublavam 3, 4 músicas, mas como tu disse, isso movimentava uma galera, né? Para levar os artistas até lá. E esse lance também, voltando ali no que a gente falou no episódio anterior, do Irajá, que foi a comunidade que eu consegui conhecer com vocês na época, tinha aqueles lances ali de ter esses bailes, né, como tem em diversas comunidades do Rio, que são coisas ali que movimentam milhares de pessoas. Né? Não, a galera do Irajá catava moeda de 1 centavo. Sabe por quê? Por quê? Porque a ficha da cerveja no baile do Amarelinho
é uma moeda de um Eu centavo. lembro dessa história, é verdade. Então é o seguinte, se tu te conseguia a moeda de 1 centavo, tu conseguia uma moeda de 10 centavos, trocar por 1 centavo, tu guardava, porque ela ia valer 10 a cervejas na cerveja era noite, 1 entendeu? centavo. Não era 1 centavo. Era O que eu quero dizer é assim, como ninguém tinha 1 centavo já na época, Sim. a ficha era 1 centavo. Cerveja de... entendeu? Ficha, claro, tu comprava Então, e... tem uma moeda de 1 centavo aí, e eles guardavam pro baile da Sim, Marelina, sim. cara. Pô, me dá 1 centavo aí. Era pra... E aí é o seguinte, se tu é malandro e tu guarda a moeda de 1 centavo e chega na hora no corre no baile 1 centavo, tu vai comprar cerveja 1 centavo. E tu vê que louco, né? A gente falou também no episódio anterior ali sobre essas situações de preconceito que aconteceu em algumas rádios rock pelo fato da comunidade chegar lá com uma batida funk. Algo que, pelo menos no que eu trabalhei com vocês, nunca aconteceu nas rádios comunitárias. Nunca. De ter preconceito, porque vocês chegavam lá, às vezes, com músicas com guitarras. Mas eu também, sabe, eu sempre fui um cara olhando pra frente, assim, não quer tocar, não toca também, tá tudo certo, sabe? A gente construiu uma cena tão legal aqui, que foi super confortável pra gente fazer a nossa história aqui e ficar mais no Rio Grande do Sul. Mas, com certeza, essa falta de visão... Eu me lembro até que, na época, Lelê, tu te lembra que a MTV fez um doc e um estudo sobre a nossa geração ali, que ela falava muito nessa coisa de tribalização, né? Que então tu tinha a tribo do rock, tu tinha a tribo do sertanejo, tu tinha a tribo do pagode, do axé, etc. Que não, as coisas não se misturavam. não se misturavam. Então, para esses caras que olhavam business como rádio, daqui a pouco era muito arriscado poder... E na verdade, assim, sinceramente, a música tem que ser feita primeiro para a gente se divertir, né? Claro. É tão difícil tu continuar depois de 30 anos, assim, sabe? A Comunidade é uma banda que não para de fazer show. Não para de fazer show. Eu tenho muito prazer em estar no palco, eu tenho muito prazer em atender as pessoas, sabe? Faz parte da minha essência. Eu acho que um artista que não gosta de gente, ele não pode ser artista porque ele vai sofrer. Quanto mais sucesso ele fizer, mais ele vai ter que atender as pessoas, sabe? É o mínimo que a gente pode fazer. Hoje eu vejo, assim... eu tô aqui porque meu pai me ensinou a gostar de comunidade. A gente que é pai sabe como é difícil de construir afinidade geracional hoje em dia, tu poder ser esse elo, sabe? Isso é tão rico, mas se tu não faz um negócio que te dá prazer, a estrada cansa. O dia a dia cansa. Então, assim, a gente tem que estar sempre se reinventando. E a comunidade, ela é movida à paixão, ela é movida a essa troca de adrenalina com o público, ela é movida por esse carinho que as pessoas têm pela gente, por uma história que foi resiliente, mas que, assim, que quem olha de fora, né, Lelê, sempre vê assim, a comunidade era a banda mais louca que tinha. Na verdade, a gente sempre foi a banda mais profissional que teve. A gente sempre chegou no horário certo, sempre teve à disposição, sempre aceitou o que fosse melhor para os contratantes para fazer o melhor show. Se o show está marcado a 1h e o cara vai dizer, não, mas olha só, às 3h é que vai estar bombando e vai estar todo mundo para ver vocês. Quantos shows a gente não fez isso? Quantos artistas fazem isso, sabe? Tem um show que a gente fez em Jaguarão, o menor palco que a gente já tocou nesses 30 anos foi em Jaguarão, no Motofest, porque caía tanta água que não teve como ter show. E aí, cachê pago e tudo, a gente foi para a praça de alimentação e tinha uma banda tocando num espacinho aqui. Daí eu cheguei para os guris, vamos ali dar uma canja. Para quem estava ali, para a organização do evento, fizemos o nosso show praticamente inteiro ali, assim, emocionou as pessoas que estavam lá. As pessoas se sentiram constrangidas de nos convidar para tocar no palco, que era tão pequeno, mas que tinha outros artistas tocando ali. E aí a gente vai lá e faz o show, e isso deve fazer uns 5 anos, 6 anos, e é a terceira vez que a gente toca já. Eu lembro de um show de vocês, cara, num domingo à noite, que eu vendi, foi em São Jerônimo, acho que foi. E não era normal ter shows domingo. E nós chegamos lá e não deu ninguém. Deu assim, cara, umas 15 pessoas, 20 pessoas. E o cara pagou e pediu pra vocês. Não, eu quero que vocês toquem. E vocês fizeram o show inteiro, como se tivesse lotado. Eu lembro disso, nunca me esqueci disso. Porque isso aí eu acho que foi
cara, eu acho que foi 98 ou 99. Vocês ainda não tinham É que São dado Ge- aquele up, sabe? Não, e outra coisa, São Jerônimo, tu vai te lembrar, tinha muito essa cena do baile das bandas de cover, tá? Sim. E aí, quando vinha alguém tentar nos contratar, o cara botava a mulher não paga. Te lembra que tinha umas coisas assim? Isso, tinha tinha uma rivalidade concorrência. ali. Assim. Isso, Mas, tinha. não querendo justificar que um show não tem público. Não, isso não, é que eu achei muito legal aquilo, porque eu nunca me esqueci daquilo. Porque vocês subiram no palco e desceram o sarrafo, fizeram o show inteiro, e eu tava ali junto com essas 15, 20 pessoas olhando, eu, bah, que massa que eles estão fazendo isso. E aí, corta pra 2002. Eu tava com vocês lá em Brasília, no Porão do Rock. Vocês estavam tocando no dia da final do Mundial, que o Dia Brasil do foi Penta. penta, e tinha mais de 100 mil pessoas. E muitas delas não conheciam vocês, porque era um festival que existe até hoje, o E Porão te do lembra Rock. quem eram os headliners, né? Sepultura e Rodox, Tá né? louco, velho. E vocês botaram abaixo. Fizeram É. mesmo um show de São Jerônimo, vocês E fizeram aí no não Porão do tinha nenhum Rock, radialista pra dizer, ó, Não isso aqui, tinha. isso não é rock, né? Não tinha. Era só a galera que gosta. É que a comunidade sempre foi muito instantânea. Tem esse show do Porão do Rock foi um show assim muito peculiar pra gente. E tem um show também em Recife, no Hack Beach, que é na Marina, Esse eu por não umas fui. 30 mil Não pessoas. dava pra levar todo Que a mundo. capa do Estadão depois assim o Brasil vai conhecer a comunidade ninjitsu. Porque a gente faz um show e aí tu vê como Recife é um lugar mágico mesmo, né? E o Carnaval de Recife é um negócio assim que a gente fala do Rio e de Salvador, que óbvio são os maiores carnavais. Só que o Carnaval de Recife é de uma diversidade cultural. Tu tem o maracatu, tu tem o frevo, tu tem Olinda e tu tem o Hack Beach, um festival de underground no meio de tudo isso. E tu tem as praias. Então, se um dia tu quer ir para Olinda e no outro dia tu quer ir num alternativo, então tu converge tudo. E o nosso show é tão simples e tão fácil de entender que a galera que estava lá conhecia Eu Tô Sem Erva, conhecia Detetive, mas aí eles pularam e cantaram Em todas o as músicas. show inteiro. E aí volto pro... Teve um show que a gente fez também em Estância Velha, Lelê, que também era um negócio assim de lei de incentivo, que era o mês inteiro de show. E a gente vai tocar numa segunda-feira em Estância Velha. E era um monte de show nacional, etc. Eu me lembro que domingo o Naldo estava bombando com vodka e água de coco. E ele parou a cidade. E no outro dia vai a comunidade, que volta e meia está ali, que é um artista Sim, que sim. está sempre aqui, etc. E a gente toca num lugar gigante, com umas 10 mil pessoas. Não deve ter 50 pessoas no show. E aí tá todo mundo jururu no camarim, não sei o quê. E aí eu chego pros guri antes do show e digo assim, o cachê tá pago, o cachê é bom. Entendeu? As pessoas que estão aqui preferem estar vendo o nosso show do que o Naldo, que está bombando hoje, entendeu? Essas pessoas que estão aí merecem que a gente faça um puta show. Vamos lá e vamos fazer um puta show. Bom, o resultado é que as pessoas, depois que, obviamente, a gente atendeu todas no camarim, todas disseram que foi o melhor show que eu já vi da comunidade. Tu falou sobre atender todas as pessoas do camarim, que tu é um cara que sempre fez isso, né? E eu posso dar esse depoimento porque, como trabalhei muitos anos com vocês, e isso foi uma característica tua desde o início, assim, sabe? Principalmente porque eu vi o crescimento do público da comunidade e como tu sempre teve essa atenção de, às vezes, ter que atender ali, cara. Numa época que não existia telefone celular, não existia foto, mas a pessoa queria entrar para pegar o autógrafo, geralmente era autógrafo em CD, né? E eu já te vi ali, cara, ficar 3, 4 horas numa função assim. E aí eu quero ir para um assunto que daí diz diretamente... E as almas vulneráveis, tudo Ah, não, a bem, alma né? vulnerável era o que mais tinha, né? Mas, tipo, tu atendia até a última pessoa. Sim. E aí eu quero ir daí pro... Eu sei o que tu vai dizer. Claro, Ou se pra tu quando quiser, eu tu... até digo. Pra quando tu vira um cara que vai fazer uma carreira na política. E eu me lembro direitinho 2006. eu me lembro direitinho de um saudoso amigo que não está mais aqui entre nós. Frotinha. Não, o Rui Biriva, cantor nativista gaúcho, que ficou muito nosso amigo por um especial que se fez, né, misturando as bandas de pop rock gaúcho com os cantores nativistas. E eu fiquei muito amigo do Rui naquela época, tanto que até hoje tem uma propriedade do lado onde o Rui vivia. E um dia o Rui comenta comigo assim, Lelê, tu viu que o Mano vai ser candidato? Tu não acha que ele tá fazendo uma loucura? Eu falei, o Mano vai se eleger.
Como assim? Ora, o Mano vai se eleger. O Mano é uma pessoa que eu conheci, assim, talvez que mais tenha atendido o público em shows da comunidade a vida inteira. Não porque os outros guris não queriam, porque o Mano gostava, sabe? Às vezes um outro não tava afim, geralmente todos atendiam, mas o Mano era o que fazia tudo, e tu sempre teve isso. E isso refletiu também na tua votação, com certeza, né? Sabe que na minha primeira eleição em 2006, a campanha ela foi um eletrocardiograma, né? Porque eu chegava nos lugares assim, tava lotado de gente, fazia um discurso, deu tudo certo. Assim. Daqui a pouco chegava num lugar não tinha ninguém, deu, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que é isso? Não sei o que. E eu focado, eu disse, não, eu tenho que ir pra rua, tenho que trabalhar, tenho que fazer campanha, não sei o que. E aí eu me lembro que já um mês antes da eleição, tu me diz isso, tu me diz, meu, tu vai te eleger. Eu, vai te fuder, Lelê, tu quer que eu pare de trabalhar, pare de fazer voto? Não vem com esse papo, não tem que pensar que eu vou me eleger, tem que pensar que eu tenho que fazer mais votos. Eu, focado assim, sabe, eu me lembro disso. Eu assim, mas por que tu tá me dizendo isso? Eu assim, porque eu nunca vi na minha vida tu deixar de atender alguém, e essas pessoas, elas vão te valorizar por isso, assim. Porque a gente não tava trabalhando juntos nessa época. A gente não tava. Não? A gente para de trabalhar em 2004 e a gente É volta verdade. depois, eu acho que é 2007, 2008. Que aí depois vocês vão pra fazer aquela tour na Europa. É verdade. Então, mas a gente se manteve amigo, Sim, eu e óbvio, tu, né? óbvio. A gente teve, claro, um atrito ali na hora de separar ali, porque ficou uma coisa meio aqui, meio ali e tal. Mas depois a gente voltou a se reencontrar e tudo certo. Tanto que, aí depois, quando tu fala comigo sobre a questão da tua eleição, eu te digo, cara, tu vai te eleger, eu tenho certeza que tu vai te eleger, sabe? E tu fez 40 e poucos mil votos, né? Eu sou o primeiro músico do Brasil a me reeleger deputado. Tu te reelegeu, né? Sim, porque eu me elegi em 2006, fiz 41 mil votos, repeti a votação em 2010. E aí, claro, fiz um trabalho. Eu sou o primeiro parlamentar do planeta a escrever em uma Constituição que a internet tem que ser um direito das pessoas, né? Eu fui o campeão de economia da história da Assembleia, o cara que mais abriu mão de privilégios enquanto deputado, abriu 1,5 milhão. Porque 1,5 milhão de reais eu abri mão enquanto parlamentar em privilégio, porque o que acontece? As pessoas dizem assim, mas o cara é músico, o que ele vai fazer lá? Primeiro, tu não pode queimar teu filho, porque senão tu bota toda a tua história em jogo. Segundo, eu faço show no Rio Grande do Sul, se eu tenho show em Santa Maria, por que eu não vou com o meu carro, não vou um dia antes, não faço o que eu tenho que fazer politicamente, vou lá, faço o meu show, ganho meu dinheiro e volto. Eu podia pegar uma diária, eu não pegava porque eu usava a minha agenda, porque tempo, no meu modo de ver, era dinheiro, conciliar a minha vida pessoal, política com a banda é difícil. Então, quando eu estiver indo para um lugar, eu já vou fazer roteiro. Se eu estou indo lá fazer show, como é que eu vou tirar diária? Não tirava diária por isso, organizava a minha vida nesse sentido, sabe? Então, e lá a internet, por que eu falei da história da internet? Ou por que eu entrei na política, tá? Porque eu sempre fui um ótimo aluno em termos de comportamento e um péssimo aluno, sempre fui um ótimo aluno em termos de desempenho e um péssimo aluno em termos de comportamento. Eu me incomodava muito. E a escola nunca me seduziu, e eu sempre entendi que a escola tem que ser um ambiente que desperte a sede do conhecimento. E como é que tu vai fazer isso? Com cultura, esporte e tecnologia. E aí, quando eu comecei a estudar isso, eu vi assim, não, mas peraí, se nós não preparar essa geração para tudo que vai acontecer, que está acontecendo agora, nós vamos deixar o cavalo passar encilhado. E se o jovem não tem experiência para estar no mercado de trabalho, o que ele tem? Facilidade para assimilar a tecnologia. Com R$5 por gaúcho, na época, tu fechava um anel de fibra ótica para fazer EAD, para digitalizar as prefeituras, para começar a desenvolver softwares para compliance, para uma série de coisas. Eu falava isso em 2008 e as pessoas me tiravam para louco, entendeu? Dizendo, a solução é a gente digitalizar, a gente acelerar o processo. Sabe? Como é que foi? Tu lembra o dia que tu chegou, provavelmente foi num ensaio da banda, que tu chegou pros guris e disse, vou me candidatar a deputado? Ou tu começou semeando isso, essa conversa começou a rolar e tu foi dando um insertzinho? Ou foi gurizada, preciso falar um negócio pra vocês? Cara, eu tava com o negócio já pensando, já assim, para dizer, falo, não sei o quê, blá. Daí fiquei sabendo pelo jornal que eles tinham feito uma banda com a Samantha Carvalho.
Eu sou bem trouxa mesmo, Eu lembrei né? disso. Como é que é o nome da banda? 808 Sex, não sei o que. era Isso uma aí, coisa. 808 Sex, é verdade. Eu disse, pá, eu aqui me remoendo, não sei o que. Eu disse, ó, eu sou candidato a deputado. E podem ter certeza que eu nunca vou usar o palco como palanque. Porque eu acredito muito mais nas pessoas que... Isso depois que eu me elegi também, né? Eu acredito muito mais nas pessoas que vão lá e pensam assim, bah, o mano continua sendo o mesmo, ele não está se aproveitando. O cara que paga para ir no show da comunidade ninjitsu, Ele não quer ouvir discurso. ele não quer saber da minha ideologia política, do que eu penso, do que eu acredito, como a gente pode melhorar o Brasil, não quer saber. Mas não significa que por isso eu não possa contribuir dessa forma. Então eu sempre separei as coisas e nunca gostei dessa coisa de papagaio de pirata, de querer se aproveitar disso. Eu sempre entendi que a política, por mais que eu goste, é porque eu sou melhor do que os que estão aí. Essa que é a verdade, entendeu? Eu não sou candidato a nada, tá? Dizer em primeira mão aqui, mas eu sou muito melhor que esses pouca prática que estão aí, sabe? Essa que é a verdade. Só que tu é colocado num... Ah, não, político quer se aproveitar, quer disso, sabe? Então, eu sempre tive essa postura de olhar, de não querer me aproveitar e de não misturar as coisas. Porque eu prefiro muito mais o cara que olha e diga assim, bah, o mano é um cara legal, ele não está misturando as coisas. Eu não preciso falar mal de fulano para crescer politicamente, entendeu? E não gosto de falar mal dos outros. Eu prefiro muito mais respeitar uma opinião de quem pensa diferente do que agredir uma pessoa para ganhar voto. E, infelizmente, hoje é o que está acontecendo, né? Então, Tu chega a tentar uma eleição para deputado federal, né? fui 2 vezes a federal, fiz 60 mil votos, dei na trave as 2 vezes. Tu não te elege por causa daquele sistema, né? Não é, cara, é que assim, ó, as pessoas acham que é a mesma coisa, mas um deputado federal tem 50 milhões por ano em emenda parlamentar. E não é ele que manda nessas emendas. Quem manda é o vereador e o prefeito. Só que aí tu pulveriza de uma maneira que tu não presta contas. Se eu fosse deputado federal, eu ia construir meu exército de emendas, porque eu acredito que é digitalizar as escolas e os postos de saúde. Com 50 milhões por ano, tu vira governador de estado, Dá se tu quiser, tranquilamente para fazer, entendeu? só querer, né? Tu vira, porque aí é o seguinte, tu digitaliza quantas escolas e digitaliza quantos postos de saúde para melhorar o atendimento, para melhorar a qualidade da educação, tu sozinho, e aí tu vai poder prestar contas. Hoje ninguém presta contas das emendas, só diz assim, eu investi tanto em emenda, mas e aí, investiu No quê? no quê? E nem sabe, não tem como saber, porque é pulverizado, é o vereador que... Eu vou te dar um exemplo, tá? Se eu fosse deputado federal, o vereador ia chegar de Cochopó Mirim, ia chegar para mim e dizer assim, mano, eu quero uma ambulância. Não vou te dar uma ambulância, mas eu vou digitalizar o posto de saúde da tua comunidade. Porque isso vai ser muito mais importante do que uma ambulância. Uma ambulância tu pode pedir para outro, não tem problema. Eu não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que se tu tem 50 milhões por ano, tu tem que prestar contas de como tu está usando esse dinheiro para que a sociedade saiba se tu tem capacidade ou não. E, na verdade, tu usa muito mais esse dinheiro para criar um exército e para te perpetuar no poder. O cara que não se reelege deputado federal, ele é muito ruim. Porque tem muito dinheiro para isso, né? Sim, porque Mas tu cria toda uma estrutura com essas emendas. tu tá falando de uma época do Brasil que a coisa não era tão polarizada, né? Sim. Por isso que eu te pergunto, teve alguma treta que envolveu a banda nessa época que tu tava como deputado e fazendo os shows, ou sempre conseguiu essa... Não teve, porque eu também nunca misturei as coisas. Eu sempre fui... Eu não digo por ti, eu digo daqui a pouco os caras misturarem. Até porque Não, eu na acho que época era diferente, a né? minha postura de ser alguém criativo dentro da política, de estar querendo buscar soluções e não dizendo que o meu é menos pior do que o teu, ela cria mais capacidade de diálogo, né? Então, assim, se a gente for ver para cá, esse antagonismo político ele começa a acontecer depois do impeachment da Dilma, porque aí acaba o diálogo entre as ideologias. A partir dali é tipo assim, é bélica a relação. Se tu tivesse política, né? vivendo esse momento política e banda nos dias de hoje, provavelmente respingaria, né? Não teria como... Por causa do corte canalha. Né? Tu teria que estar correndo atrás dos cortes canalha o tempo inteiro. Talvez, mas eu também não estou muito preocupado com isso, porque eu sei que a minha postura
E acho o seguinte também, se tu tem uma postura legal, qualquer coisa que algum imbecil possa fazer contigo vai te vitimizar. Né? Porque esses dias eu não sei o que eu falei na TV, que eu falei bem da logística do navio, que é muito mais barato que caminhão, não sei o quê. Eu recebi umas mensagens dos caminhoneiros. Mano, não sei o quê, contra os caminhoneiros, pipipi, umas mensagens assim, duras, assim. E no outro dia eu fui na TV e disse, olha, eu quero conversar com as mulheres dos caminhoneiros. Eu não sou contra o caminhoneiro, bem pelo contrário. Eu quero que eles façam viagens curtas, porque eles vão ganhar mais dinheiro e vão poder ajudar a senhora a cuidar dos seus filhos em casa. Não tive mais nenhuma reclamação. Então, que nesse caso tu tem um espaço diário que também tu pode... E tu acaba conseguindo explicar para as pessoas, porque é muito isso, assim, às vezes tu tem um corte, sabe? Então, eu acredito que contribuir como comunicador, seja falando de futebol, seja falando de política, né? E eu sei que tu comunga justamente disso. Sim. Por mais fanáticos que a gente seja no futebol, a gente está ali para dizer o que a gente pensa. Óbvio. Não para passar pano para um lado ou para outro, ou para agradar torcedor. Porque hoje a política e o futebol está muito parecida nesse sentido. Sim, sabe? sem dúvida. Tu fala muito mais para agradar o teu torcedor do que colocar 100% de verdade no que tu acredita. E uma outra coisa que fica nítido, assim, que obviamente, até porque nem teria nada a ver, mas é importante dizer, isso nunca refletiu também na questão musical da comunidade, né? Até porque nem teria como, né? Não, claro. Eu lanço chuva nas calcinhas enquanto deputado, né? Isso é muito bom. Aí a gente já estava trabalhando junto, Claro. tu já era deputado, né? A gente volta a trabalhar junto em 2008, acho que é, né? Que esse corte vai ficar bom aqui na mosquinha aqui. Mas até porque daí, pô, tem um lance muito legal que acontece quando a gente volta a trabalhar, que é vocês irem fazer show na Europa, né? Que a gente consegue, são 3 shows, né? Não, cara, foi mais? Foi assim, ó. A gente chega, eu vou uma semana antes para ver o AC/DC em Wembley, né? Tá? Esse currículo aí e aí eu vou com os amigos. A minha mulher prefere ir no primeiro dia da liquidação da Harrods do que no show do AC/DC. Então, e daí eu vou com uma amiga da minha irmã, com o Lima, que faz vídeo também, sabe? Sabe o Sim. Lima? E a gente tá ali, daqui a pouco eles vão pegar uma cerveja, Carlsberg, vão pegar uma cerveja pum, e nós no meio da galera ali, some tudo, e eu fico sozinho. E, cara, em Inglaterra todo mundo é educado, até no show do AC/DC, né, cara? É outro mundo, né? Tu tava de pista? Tava na pista. Daí começa o show, apaga as luzes, eu não vou mais achar ninguém. A gente tinha um lugar para sair depois, para sair de metrô ali, né? Que era só uma saída única. Daí eu começo a chegar para os ingleses, né? Excuse me, sir, I'm looking for my friends. Por favor, por favor. Excuse me. E eu vou indo, né, cara? Eu vou indo. Daqui a pouco eu tô a 5 metros do palco, I fucking found my friend. Eu não lembrava disso, que tu tinha ido antes justamente por E causa aí, disso, né? aí é o seguinte, daí a gente vai, eu fico na casa do Rafa, da Audi Porto, ele está estudando lá, está comprando os equipamentos, está morando lá, está montando parte Aí do até a gente estúdio contrata dele, ele para etc. ser o técnico de som, Ele viaja porque a gente não conosco. tinha verba para mandar a equipe. Nem eu fui Sim, com vocês. Não, né? exato. Foi Era só a mais banda. barato, tá ali. Daí a gente vai de Londres para Portugal. Daí a gente chega em Portugal, a gente toca no lugar mais legal que eu toquei na vida, que é a Casa da Música. Que é um lugar... Pô, tocamos num festival com o Naná Vasconcelos, né, cara? O lugar gringo, o lugar mais legal da Europa, assim. Fantástico. A gente toca com Night Roots, Sold Out. Os portugueses se apaixonam. Cidade do Porto, né? Porto. Se apaixonam pelo nosso show. Daí a gente aluga uma van e vai descendo Portugal e indo em todas as FINACs e fazendo pocket shows nas FINACs. Ah, isso aí, os E pocket aí a shows. gente conhece toda Portugal, vai descendo e vai até Elche e toca em Elche ali, em Benidorm ali, e aí volta e vai para a Vila do Conde, que é do lado da cidade do Porto. Como é que é o nome? É o festival aquele...
Olincas. Olim... Orinca. Olim... Ah, é que é um nome É, esquisito. mas eu vou explicar o que é o festival. Daí a gente vai para a Vila do Conde, que é da onde saíram as caravelas que descobriram o Brasil. Daí eles têm lá um cais do Porto, que é uma graminha, uns cais muito parecidos com o nosso, só que 2 pintadinhos, uma banquinha de cerveja na frente só, e um gramado. E aí tem um palco um palco de dimensão sem estrutura atrás, só, né, só comprimento e largura, e atrás uma réplica de uma caravela no palco. Isso aí. E aí a Eu gente lembro das toca fotos. Olincan, era Olincan, o isso nome aí. do festival. Daí a gente toca num festival na Vila do Conde, 40 artistas, cada um de um país diferente. Isso aí. Né, que é um festival itinerante nesse sentido, cada vez ele roda num lugar, mas ele tem isso, 40 artistas e a gente foi representar o Brasil nesse festival. Eu lembro que eu consegui negociar a ida de vocês, mas a verba não permitia que eu viajasse. Sim. Só foram vocês 4, e aí o Rafa, que estava lá, morando lá, fez o técnico de som para vocês paletearam as coisas, e o Heron, que foi o cara que intermediou os shows, ele acabou viajando Foi com vocês. muito legal porque era uma época, essa época de 2009, era a época que o Electro estava bombando como referência de música eletrônica no planeta. E o Electro é 127 BPM, que é o BPM clássico do funk. Então, Tati Quebra-Barraco, Catra, esses caras começaram a estourar em mashup com música eletrônica na Europa e que viraram referência cool, o baile funk. Nossa, e isso, de certa forma, fez com que a nossa sonoridade... Olha, aqui tem uma banda que mistura rock com isso, com eletro, porque na época... Como é que era o nome daquela banda que tinha também, que misturava... que fazia? Eu não achava legal, Gogô mas... Bordello? Não, cara. Tinha uma banda brasileira que misturava isso também, cara. Como Que é que era o nome, cara? que é do Gork lá, que é o de Curitiba. Isso aí, como é que é o nome, cara? Agora... Bonde do Rolê. Bonde do Rolê. Isso aí. Não, o bonde do Rolê começa a tocar em Porto Alegre no programa da comunidade, na Ipanema. É mesmo, cara. Vocês tiveram um programa de rádio, cara. Tivemos um programa de rádio na Programa Ipanema. da comunidade. Que era das 8 à meia-noite, toda segunda-feira. Segunda-feira, né? Daí, pô, cara, Na tocava Rádio Chatuba Ipanema. todos os mesmo, noites. cara. Eu não Tinha lembrava oração do disso. Bebum, tinha um monte de coisa. Fizemos no prêmio. Vocês ficavam tocando funk na Ipanema e Não, Black Sabbath funk, também. rock, tudo. Tocava de tudo. Fazia uns bloquinhos nossos, assim, do que a gente gostava. De quem foi essa ideia, tu lembra? Do Edu Do Santos? Edu Santos. Do Edu Santos. Grande. Pá, o Edu, quando vier pro Brasil, ele tem que vir aqui. O Edu tem muita história. Pô, pra é contar, né, verdade. cara? Porque, pô, eu nem lembrava disso, cara. A comunidade teve um programa de rádio da banda, da própria Nós banda. operava, nós fazia tudo. Né? Foi muito legal. Não, que agora tu falou, eu lembrei que a gente, como eu te falei, a gente vai Claro. falando aqui as coisas, vai lembrando, né? E aí, claro, a estética do rádio tem que ter quadros, e ele era um programa todo com quadro, com coisas, assim, era um programa divertido, etc. Tinha entrevista. Teve uma entrevista que a gente fez com o Dr. Como é que era o cara, aquele que era do Dr. Love? Te lembra? Dr. Love? Que tinha uma banda que só falava de sexo, não sei o que. Puta, eu não lembro, cara. Eu não lembro do Dr. Love. Eu não consigo buscar tudo, né, cara? Porque vai, gente, vai ficando. Umas coisas vai ficando. Tu falou do programa agora, eu não lembrava, sabe? Lembrava da turnê na Europa, essa turnê que vocês tinham ido aí, que eu não tinha ido junto, né? Aí a gente tem essa retomada de um trabalho ali, 2008, porque ali era uma fase difícil, né, cara? Era uma fase muito difícil. Claro, é verdade. Ali era uma fase pré-streaming, era uma fase né, que as rádios já não estavam mais tão receptivas, as bandas daqui estavam já no momento assim, de um pouco de desgaste, né, porque vem ali uma... daí a gente resolve fazer o DVD, né? Sim, é. Não, e ali esse disco aí, o Atividade na Laje, teve o Chuva nas Calcinhas, que foi a que mais tocou. Tem uma história, né? Que eu não me lembro. Eu não me lembro o que o Fetter falou no Pretinho. O Pretinho estava bombando. Continua bombando, etc. Mas eu quero dizer assim, estava começando e estava assim, né? Era só se falava em Pretinho Básico, né? Sim. E eu não sei o que falou em calcinha, não sei o quê.
E aí eu mandei um refrão pro Fetter, chuva nas calcinhas, tempestade nas cuecas, não sei o quê. E aí eu disse para ele assim, eu com a letra pronta. E se tu quiser até o programa da tarde, eu tô com a música gravada. E ele fez o H, não sei o quê, e aí no programa das 6 do Pretinho lançou a música. Aí foi primeiro lugar na Atlântida, foi febre, foi isso. Assim, foi... É uma música que talvez seja o maior hit de vocês pós aquela fase ali de um atrás do outro, né? Na fase ali dos 2, 3 primeiros discos ali. Né? Se tu botar o Aproveite Agora no primeiro saco, com certeza. Porque o Aproveite Agora teve... Mas eu acho que aí não tu que pode me dizer, porque o Aproveite Agora teve ali, ó, teve Carburou, Me Faz Bem e Aperitivado, né? Tá, mas tu pode me dizer, dessas músicas, quais estão no setlist até hoje? Aperitivado e Chuva nas Calcinhas. Exatamente. Né? Pelo menos na minha forma de ver, assim, um conceito de músicas, assim, é quando tu pega uma carreira como vocês têm de 30 anos de banda, e aí que tem uma música de um disco que tu lançou lá com 12, 13 anos de banda, que talvez muita gente até não conheça, ou não saiba que é daquele disco específico, mas que ela foi, desde que ela entrou no setlist, ela nunca mais saiu. Não, e o Atividade na Laje, que é esse disco de 2009, ele é o primeiro disco da Áudio Porto sem ter Áudio Porto, né? Porque o Rafa volta da Europa e tá ali, e com os equipamentos a gente tá gravando aquele disco. E aí com só os microfones, só uma estrutura, a estrutura do Rafa, né, é muito legal nesse sentido. Mas aí, o que acontece? Eu me lembro que quando a gente está falando de Chuva nas Calcinhas, e aí é a essência do estúdio, tá? Sabe onde é que eu gravei? Num Shure 57, dentro de um hotel em São Gabriel. Eu gravei na demo com um Shure 57, que é um micro de guitarra, tá? E aí ficou com a saturação perfeita. E aí quando a gente foi pro estúdio, eu disse, não vou gravar de novo, essa voz tá pronta. Deixa ali. Essa voz, ela pegou o drive natural, pegou a essência, essa aqui que vai ficar e pronto. Mas tu gravou num computador, assim? Uma placa de som no computador que tinha no ali, computador. que o Fred e o Nando sempre levavam, assim, sempre levavam pros shows, porque também, né, antes da MPC, o Fred fazia todos os beats ou qualquer coisa no computador, então ele estava sempre... O que é uma MPC? MPC nada mais é do que uma máquina de sampler com vários pads e com vários blocos ali, que é o que os artistas usam, principalmente artistas de música eletrônica e funk, usa para dar dinâmica. Então tu tem tudo sampleado nos pads ali e aí tu vai brincando com aquilo ali e vai criando a sequência da música. Tu não tem tudo pré-gravado, né, que se acontece alguma coisa, se o cara erra, etc., tu não tem como voltar atrás. Vamos dar um pause, então. A gente tem que encerrar esse episódio. A gente ainda vai voltar com o Mano para falar daí sobre uma fase muito importante também, que daí é essa fase quando eu entro na reta final do meu trabalho como produtor, e nessa reta final tem a gravação do DVD da comunidade, que eu acho que a gente pode falar bastante sobre isso, e também desse projeto a gente buscar outras coisas que a gente deixou passar ali. Mas a gente volta para falar mais de comunidade ninjitsu com Mano Changes aqui no Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Sempre repetindo, se você está vendo em sequência, já vai pro próximo episódio. Se não, até semana que vem.